Hack chega numa pousada e pretende ficar nela por um bom tempo. O dono daí pergunta se é um quarto para um. Claire está fingindo ser irmã de Hack e pretende ficar no mesmo quarto que ele por enquanto. O dono da pousada diz que deve ser difícil viajar nessas circunstâncias. Ela diz que não. Eles vendem antiguidades que seu pai deixou. Então eles mostram a última antiguidade que o pai deles deixou. É do período Runoa. É uma estátua da deusa por Auguste. O dono da pousada pergunta quanto eles querem por ela. O preço é 10 milhões de beras. Ele diz que a estátua não vale tudo isso, e que o pai dela estava mentindo sobre isso. Claire concorda, mas desde que eles viajam vendendo as memórias de seu pai, eles decidiram vender de acordo com os valores decididos pelo seu pai. Então o dono da pousada fala que continuará sem comprar a estátua, e dá a chave do quarto deles. E também fala que eles nunca venderão essa estátua. Andando pelo corredor, um cavaleiro passa por eles e observa Claire. Ele pergunta pro dono da pousada quem é ela, pois a mulher é linda. E ele responde dizendo que ela é uma viajante vendendo antiguidades com seu irmão. O cavaleiro fala que isso é incomum hoje em dia, e pergunta se ela não é um Yoma. O dono da pousada fala pro cara não ser um idiota, pois ela tem um irmão e monstros não costumam viajar em par. O cavaleiro continua a suspeitar. Acontece que tem um rumor a respeito de um Yoma, que apareceu na sagrada cidade de Rabona. Eu admito que a quinta série em mim deu uma risada. Hack e Claire entram num quarto e se impressionam com o tamanho. Tempos podem ser difíceis, mas ainda é uma cidade sagrada, falou Claire, e tira a capa que ela usava. Hack pergunta se Claire está bem. Ela diz para ele não se preocupar, que ela está bem, são as pílulas. Em uma conversa entre Claire e Rubel, eles estavam falando de uma cidade sagrada. O pedido veio de lá. Eles querem que a Claire extermine um Yoma que apareceu na cidade. O problema é que em Rabona, todas as coisas anormais são proibidas. Objetos, ferramentas, pessoas. Isso inclui Claymores também. Claire diz então que não pode ir. Rubel fala que é uma urgência. Eles entrarão na cidade sem revelar suas identidades e irão eliminar o monstro rápido e em silêncio. Esse foi o pedido. Então é uma operação secreta? Pergunta Claire. Rubel confirma. Ele diz que há um pequeno recipiente dentro e pede para Claire abrir. As pílulas irão suprir os poderes de Claire. Até os olhos de Claire voltarão a ser o que eram por um período de tempo, ao mesmo tempo que ela irá perder a habilidade de detectar Yomas. Depois de Claire adentrar na cidade, ela terá que encontrar um monstro do jeito antigo. Ela encontrará outras coisas que ela precisará na sacola. Isso inclui roupas. Se eles fingirem que o garoto é irmão de Claire, ela pode entrar na cidade sem parecer suspeita. Claire pergunta se foi por causa disso que foi atribuído o trabalho a ela. Eles escolheram a melhor pessoa para o trabalho, falou Rubel. Ela foi treinada por situações desse tipo e pede para ela não ser tão rude na cidade. Rubel pede para Claire se comportar como uma modesta jovem mulher, nas roupas que eles deram para ela. Hack chama Claire. Pergunta se ela está bem. Claire só estava sonhando acordado. E diz para eles saírem. O dono da pousada pergunta se eles irão sair. Claire diz que eles irão dar uma olhada na cidade. Hack diz que ela continua a mudar a personalidade, e isso é incrível. Ela fala que vem treinando. Operações secretas fazem parte do trabalho. Elas são ensinadas a cuidar de si mesmas. Elas podem tanto corar como uma aristocrata ou sorrir como uma prostituta. Hack fica acanhado. Ela pergunta se ele quer ver. Ele diz que não precisa. Isso é a Catedral de Rabona, o centro da cidade. Claire diz para eles entrarem. Um cavaleiro fala que o salão batismal fica mais além daí. Está fechado para o público geral. Claire diz que eles vieram para serem batizados. O cavaleiro pergunta se eles têm provas. Claire entrega a ele. Ele deixa a dupla passar. Claire, em seus pensamentos, fala que não importa onde vá, ela não consegue sentir nenhum aroma de Yoma. Só resta agora procurar pela cidade. Alguém chama Claire. É o padre Vicente. Ele diz que se Claire está aí para ser batizada, ele pede para ela segui-lo. Quando estava batizando Claire, ele pergunta qual o nome dela. Ela aí diz que é o Rimuto, e vem das terras de Sutaf. O padre de repente fica tenso, como se soubesse quem era ela. Claire pede para ele abaixar a voz e continuar. O padre diz que entendeu, e pede para eles se encontrarem esta noite no quarto sul, no último andar. Terá um toque de recolher à noite, então será difícil sair, e pergunta se está tudo bem para ela. Claire diz para deixar com ela. A Rimuto é batizada. O dono da pousada pergunta se ela terminou de jantar. Claire comenta que a comida estava ótima. O dono da pousada pergunta onde está o irmão dela. Ele comeu tanto que dormiu.
O dono da pousada avisa a Claire que a cidade tem um toque de recolher à noite e ela não pode sair essa hora. Ela diz que sabe. Claire pede desculpa por Hack comer a parte dela da comida. Ele diz para ela não se preocupar, não é culpa dela que ela come tão pouco. Seria suspeito se eles deixassem muita comida. E ele veio como cozinheiro. E esse é o trabalho dele, mesmo que não esteja sendo como ele imaginava. Hack se pergunta se isso foi um sorriso. Claire está de saída e pede para Hack fechar as portas e janelas quando ela sair. Se alguém chegar, é para fingir que está dormindo. Hack pede para Claire esperar. Ele diz para Claire ter cuidado. Ela diz que vai ficar bem. Claire observa que a vigilância na catedral a essa hora é apertada, então ela precisa evitar descer. Claire chega no quarto onde foi combinado para se encontrar com o padre. Ela recebeu ordens do chefe remoto, que foram enviados pela organização em Sutaf. O pedido veio de Rabona. Ela pergunta se está correto essa informação. O padre foi aquele que mandou o pedido. O primeiro a morrer foi o padre Ivan. Desde então, seus colegas padres têm sido vítimas do Yoma, e os casos sempre são dentro da catedral. E de jeito nenhum isso pode se tornar público, falou o padre. Eles são os instrumentos de Deus. Se as pessoas descobrirem que eles estão sendo escolhidos pelos monstros para morrer, as pessoas perderão a fé. Yomas tratam as pessoas iguais, disse Claire. Aqueles que têm dinheiro ou aqueles que não têm, aqueles com status e aqueles sem status, se acreditam ou não acreditam em Deus, macho ou fêmea, velho ou novo. Se todos tiverem carne, eles são tudo a mesma coisa para os Yomas. O padre implora para ser salvo, oferece qualquer dinheiro que a Claire queira. Claire disse para ele guardar o dinheiro até o trabalho estar feito. Alguém será mandado para coletar. Se ela morrer, não tem motivos para pagar. Além do mais, ela está dentro da catedral, onde o Yoma está escondido. Ela não pode sentir sua aura e provavelmente não tem chances contra ele. Claire pede um favor a ele, que é um instrumento de Deus. Se ela morrer lutando contra o Yoma, ela pede para o padre cuidar do menino que está viajando com ela. Ele é apenas um garoto normal, mas o Yoma matou sua família. Ele não tem mais ninguém, e ele está com ela, obviamente. Ele não é um Yoma. Ele pode ser um atendente dos padres ou até mesmo limpar o chão da catedral. Então, ela pergunta se o padre aceitaria ele. O padre começa a rir, se sente humilhado. Um servente de Deus, e ainda assim, só está preocupado com ele mesmo. Palavras do próprio padre. Mas Claire, uma Claymore, metade monstro, que é proibida de pisar na cidade sagrada, está disposta a arriscar sua vida lutando contra a criatura. E ainda assim pensa mais no garoto do que nela mesma. O padre aceita, mas ele suplica para ela não morrer. A parada é fazer de tudo para o garoto não sofrer. Como viram, um cavaleiro atacou nossa Claymore, porque ela estava a sair na hora do toque de recolher. Outro cara aparece no processo. O cavaleiro ataca mais uma vez e Claire consegue desviar. O outro joga de novo as lâminas dele em Claire. Ela também consegue desviar. O cavaleiro é rápido e aparece por trás. Ela ataca, mas a Claymore defende usando a faca do outro cara. Jogando a capa na cara, eles percebem que é uma mulher. O cara da faca estava para ir atrás dela, mas o cavaleiro importa. Ele diz que as facas atingiram ela, e provavelmente ela está ferida. O cavaleiro mostra as facas do cara e não tem vestígio nenhum de sangue. O cara não consegue acreditar e se pergunta se ela pegou as facas no ar. O que é isso? Perguntam dos cavaleiros que estão na guarda da catedral. Outro fala que ele está imaginando coisas. Um deles tem a cabeça arrancada. O cavaleiro não acredita, pois eles revistaram toda a catedral. Os únicos lá dentro só eram os padres. Como o Yoma apareceu? Amanhece na cidade sagrada. Hack acorda gritando o nome de Claire. Ela está ao lado dele. Hack percebe que seus olhos voltaram ao normal. As pílulas só funcionam por metade de um dia. Quando o efeito passa, ela precisa tomar mais. Então ela sempre carrega com ela. Claire sente que algo está se movendo dentro da catedral.
repente, os cavaleiros entram no quarto de Hack e Claire. Os corpos dos dois soldados foram encontrados na catedral. Ele pede para os dois irem com eles. Lembram daqueles dois que enfrentaram a Claire no telhado? Pois é, eles falam que Claire é suspeita, pois tem a mesma altura e os dois chegaram ontem na cidade. Um dos cavaleiros aí pergunta se ele não teria que estar na guarda da catedral na noite passada. O carinha pede para ele se acalmar. Ele fala que não acha que a garota é Yoma, mas segurar as facas dele no ar não é uma coisa que uma garota normal faria. Mas talvez uma pessoa que não seja permitida na cidade, uma Claymore, poderia fazer isso facilmente. Ele tira a capa de Claire para analisar seus olhos. A pílula fez o efeito a tempo. Ele vê que ela não tem olhos prateados e fala que Claire é uma das lindas. Ele ainda fala que não seria surpresa ela poder mudar a cor dos seus olhos, suspeitando ainda que Claire seja uma Claymore. Hack chega e morde o braço do cara. O cara fica puto com Hack e Hack com ele. Ele começa a falar que Claire é a pessoa mais gentil de todas e não aceita que o cara trate ela mal. Quando o cara vai bater nele, o soldado segura a sua mão e os soldados finalmente vão embora. Claire fica observando Hack, que estava bem puto. Ela pensa no que Hack falou pro carinha idiota. A parte que ele falou que ela é a pessoa mais gentil que ele conhece é verdade. Mesmo assim, se aquele homem tivesse batido no Hack, ela não teria feito nada. O mesmo se ele batesse na Claire. Se sua vida não estiver em perigo ou sua missão em risco, ela não faria nada. Se Hack está esperando bondade de Claire, é para desistir. Ele se machucaria ou seria traído eventualmente. Ela falou com o padre Vincent, e se o Hack gostou de Rabona, ele pode ficar na cidade. No encontro de Claire e o padre Vincent, ele fala que 2 guardas foram mortos na noite passada. Aconteceu dentro da catedral, como nas outras vezes. Claire pergunta se os 2 foram comidos. O padre confirma. Só nessa semana já foram 5 casos. Claire fala que o Yoma parece ter um apetite voraz. Normalmente, Yomas não comem muito. É o bastante para eles comerem as entranhas dos humanos uma vez por semana. Mas quanto mais o monstro vive, mais o apetite cresce. Eles ficam mais ardilosos e fortes. Eles o chamam de comedores vorazes. Claire teme que um deles esteja escondido na catedral, e é dito que Claymores não podem entrar na cidade sagrada, sendo que elas são as únicas que podem identificá-los. O padre pergunta se eles ficaram bem contra uma criatura dessas. Claire precisa de fatos, o nome de todos que vieram e foram para a catedral na noite passada. Ninguém pôde vir ou ir. Depois das mortes, a catedral foi completamente selada à noite. Apenas os padres e monges estavam aí, e alguns soldados escolhidos pelos serviços de guarda. Os 2 guardas da noite anterior mostraram como é difícil entrar e sair sem ser notado. Ele tem que assumir que é alguém de dentro da catedral. Nesse caso, ela precisa saber quem estava na catedral na noite passada. Bishop Kamuri estava no santuário. Ele é o mais antigo da catedral, e tem o mais alto ranking. Padre Rodo está ao seu lado. Ele está em Rabona há um bom tempo, e é ajudante de Bishop Kamuri. Também no santuário estavam os monges Pisan e Rudu. Os outros eram o Padre Serené, Padre Orugo e Padre Pário, e os monges Kaizeru e Tenezu. Essas são as 10 pessoas. Os soldados são rotacionados regularmente, a maioria fica observando a entrada do santuário. O capitão Ganezo está lá regularmente. Claire pede para ele ficar atento a essas pessoas. O padre não acredita que seja um deles, pois eles são de confiança. Claire diz para ele abandonar suas noções. O Yoma disfarçado pode enganar até membros de família. Claire ainda não consegue entender por que o monstro permanece dentro da catedral. Uma vez que ele adentrou na cidade, ele podia vagar por fora da catedral. Por que se limitar em uma área confinada? Perguntou para si mesmo. Aqueles 2 notam a presença. Notam que alguém está indo para a catedral. Eles novamente cercam a Claire. Um deles fala que ir saltando entre telhados não é tão rápido quanto correr pelo chão. O outro tira sua espada do cinto. Claire tira a parte da roupa que cobria seu rosto. O carinha repara que agora Claire mostra os seus olhos prateados. Claire tira suas lâminas e fala que não tem tempo para isso. Ela avisa que não irá se segurar se eles atrapalharem ela. Os caras ficam putos e agora sabem que Claire é uma Claymore. E volta a falar que qualquer coisa não sagrada nessa cidade precisa ser eliminada. Os 2 partem para cima de Claire. O primeiro lança suas facas para Claire, ela defende facilmente. O outro ataca com espada, mas Claire defende também. Ela contra-ataca, mas por sorte dele, ele está com a armadura. O covarde lança as facas enquanto Claire estava sem observar, mas ela defende também. Como viram, o soldado aí sacrificou a própria mão para poder prender a Claire, segurando a lâmina de Claire. Quando o outro joga suas facas, Claire bloqueia com a sua capa. Ela chuta o soldado e de repente
veio de dentro da catedral. Claire parte direto para lá. Quando os guardas abrem a porta da catedral, Claire rapidamente entra. Claire sente que o Yomo está aí. Infelizmente, as pílulas ainda fazem efeito e Claire não sabe dizer exatamente onde o Yomo está. O monstro fez mais uma vítima. Suas entranhas foram comidas. Isso é trabalho de um comedor voraz. Yomo ataca Claire. Claire percebe que o Yomo é grande. Duas facas pegam no Yomo. Claire olha e vê que são os caras. Claire manda eles saírem, pois eles não são páreo para o Yomo. Ele ataca os dois. E Claire se põe na frente para o ataque não pegar nos caras.